ela é composta de 3 pontos, eu já falei com vocês, né? Eu comentei com vocês já aí algumas vezes, só relembrando que nunca é demais relembrar. A gente tem a parte de laboratório, a gente tem a prova e a gente tem aquele texto que eu pedi para vocês fazerem um questionário, né? E aí, a parte de laboratório, teve aquela primeira parte lá do Tinkercad, lá que eu acompanhei vocês, né, fazendo e tal. E essa parte agora que eu pedi para vocês mandarem lá um envio de trabalhos, né? E acho que, se eu não me engano, deixa eu ver, acho que tem gente que não mandou ainda. Eu, na verdade, eu queria só porque a gente vai continuar, né? A gente vai precisar dessa parte aqui mais ou menos feita ou entendida. Então, assim, a gente tem que acabar com essa parte antes de ir começando com outras, né? Deixa eu só dar uma conferida aqui. Ver se tem muita gente que não mandou ainda. Acho que tem 3 pessoas que não mandaram ainda, né? O Edson, porque pegou comigo, né? O kit ontem. Tem a Juliana e a Maiane. Acho que o resto todo mundo mandou. A Juliana e a Maiane não estão aí, não. O Edson tá aí. O Edson, você que chegou a mexer em alguma coisa? Tô vendo aqui falando que vai mandar hoje ainda, né? Ah, então já tá adiantado aí, né? Beleza. Então tá bom. Beleza. Então falta só a Maiane e a Juliana, que não estão aqui no momento. Beleza, a grande maioria já mandou, e aí, porque até o final de semana vocês vão ter a nota certinha aí. Beleza, pessoal. Seguinte, vamos dar continuidade aí à nossa disciplina. A gente já fez né, alguns experimentos aí, não esgotamos, dá para fazer milhões de outros, né? Mas a gente fez um pouquinho só para a gente tomar um gostinho e ver como é que funciona, né? Um Arduino. A gente fez o Arduino, colocou ele para piscar um LED, depois botou ele para ler temperatura e umidade, aí com esse sensor que vocês obtiveram. E aí o nosso objetivo agora é começar a fazer ele interagir com a rede, né? Então a gente deu uma olhadinha já, ele se adiantou um pouquinho, deu uma olhadinha num servidor MQTT de teste lá, né? O teste.mosquito.org, né? Que era o servidor de teste do Mosquito. E a gente vai mexer um pouco com o servidor Mosquito, certo? O que a gente vai fazer? Quais são os nossos próximos passos para a gente ver onde que a gente vai chegar? A gente vai fazer algumas coisas. A gente vai pegar o nosso Arduino e vai começar a usar o shield Ethernet dele. Então, voltando aqui para o nosso Arduino, deixa eu pegar o meu aqui só para mostrar para vocês, né? O Arduino, apesar dele estar ligado, o shield Ethernet estar ligado nele, a gente não usou, né? A gente usou ele só como um Arduino normal, como se não tivesse o shield Ethernet. Agora a gente vai começar a usar ele. A gente vai programar, né? Para poder os dados saírem daqui e irem para a rede. Então, primeira coisa que a gente vai precisar, não de cara, mas eu gostaria que vocês providenciassem aí o mais rápido que vocês puderem. Que a única coisa que não está no kit, que a gente não tinha na Sci-Fi o suficiente, que é o cabo de rede. É um cabo de rede para poder ligar isso aqui no computador, certo? Esse cabo de rede vocês acham em qualquer canto, qualquer botiquim. Eu vou ver no bar da esquina aí de vocês, deve vender cabo de rede. Mas se não quiser ir no bar da esquina, no Calunga tem, algumas até papelarias tem, qualquer lojinha de nada de informática vai ter. Então não é muito difícil de achar, não. Deve estar na ordem aí de R$10, por aí assim, um cabo desse. Se não, às vezes você pode até achar menos. Então, é isso aqui que precisa para poder. Se vocês estiverem em casa já, beleza. Um cabo de rede normal, né? Para poder ligar isso aqui no computador. A gente não vai fazer isso aqui de cara, não, até para dar um tempo de vocês comprarem o cabo de rede. Estou avisando aqui, vou botar no AVA lá só para lembrar, se por acaso alguém não estiver aqui na aula agora e depois para saber disso. Então peço que vocês arrumem esse cabo de rede aí. Na próxima aula eu vou perguntar, ei, já arrumaram? Na outra também. A gente provavelmente não vai mexer nisso nessa semana, acho que nem na próxima não, mas talvez na outra já. Eu já estou avisando com uma certa antecedência. Então, quais são os nossos passos? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse Arduino aqui, né, que vocês têm aí, vai ligar ele na rede,
e vai mandar os dados que a gente estava lendo de temperatura, umidade, para a rede. Ao invés da gente ficar exibindo no computador, igual a gente exibiu, a gente vai mandar na rede para mostrar no servidor, para mandar para um servidor de rede, para armazenar esses dados num banco de dados, para exibir esses dados numa tela, num painel bonitinho, que a gente vai poder ver os dados históricos. A gente vai construir essa solução. Claro que para a gente construir essa solução, a gente tem algumas aulas ainda que a gente vai ter que falar não só na parte de comunicação do Arduino, que a gente já adiantou um pouco a parte do MQTT, mas também a gente vai ter que falar nas outras soluções que existem, que envolvem isso aí, que são a parte de banco de dados, de armazenamento de dados. A gente vai falar um pouco de banco de dados, principalmente voltado para o IoT, e a gente vai falar também sobre visualização dos dados, né? E aí é o seguinte, a ideia básica, deixa eu pegar aqui compartilhar aqui na tela com vocês. Eu vou dar uma ideia geral da nossa solução para vocês terem um panorama geral e entenderem o que a gente vai ficar fazendo daqui para frente, né? Ou chegar. É importante a gente entender onde a gente quer chegar para poder entender no percurso também, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês o que a gente vai fazer. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Beleza. Então, vamos lá. Estão vendo minha tela aí? Positivo. Então, beleza. O que a gente vai ter na nossa solução aqui? A gente tem o nosso Arduino. Nosso Arduino. O Arduino está lá ligado nos alguns sensores lá. Então, lá tem nosso sensorzinho aqui de temperatura e umidade, por exemplo. Está ligado aqui no meu super desenho aqui, né? Está ligado aqui no sensor. Então, eu tenho o Arduino está ligado no fio da Ethernet, e aí ele vai se conectar de alguma forma à rede, certo? E aí, normalmente, eu já conversei com vocês, né? E mesmo que a gente tem duas estratégias possíveis. Ou a gente tem um servidor, que a gente chama de um servidor on-premises. On-premises quer dizer dentro da própria empresa, dentro do seu local, da sua empresa, da sua instituição, da sua casa, sei lá, não importa. Ou a gente tem um servidor, né? E aí o Arduino manda informações para esse servidor. Eita, não é isso que eu queria, não. Ou o Arduino manda dados para esse servidor aqui, né? E aí, meu super hiper desenho aqui. Então, ou o Arduino manda dados para esse servidor e o servidor armazena localmente esses dados, porque ele tem um banco de dados aqui dentro. Depois você pode consultar você pode montar toda a sua infraestrutura aqui no seu servidor. Ou então, você vai pegar esse cara e mandar os dados para a nuvem, né? Os dados do Arduino, né, que você está lendo para a nuvem, para você armazenar esses dados lá e tratar eles lá com as ferramentas que você tem. A gente vai usar as duas soluções. Ou a gente vai mandar para um servidor e vai construir toda a nossa infraestrutura aqui, e a gente também vai mandar para a nuvem. E na nuvem a gente vai construir uma infraestrutura na nuvem, né? Porque principalmente quando você tem um volume de dados muito grande, né, uma empresa maior e tal, às vezes você montar toda uma infraestrutura local na sua própria empresa começa a ficar meio pesado, meio complicado. Aí você acaba usando soluções na nuvem que são mais simples. Quando você tem um volume de dados pequeno e tal, e porque é uma empresa pequena, porque é na sua casa, às vezes você colocar na nuvem é caro, não é barato. E aí a solução com o servidor on-premises, ela é mais interessante porque você tem a solução toda pronta ali, você não precisa de nuvem, não precisa de pagar nada por mês, nem nada disso, só precisa que o servidor esteja ligado, né? Então a gente vai fazer as duas soluções. Na verdade, a gente vai primeiro fazer tudo aqui no nosso servidor,
depois a gente vai jogar as coisas para a nuvem. Quando a gente joga para a nuvem, eu acho que eu já conversei com vocês, que enquanto eu estou fazendo isso aqui, do Arduino para um servidor, isso aqui está tudo dentro da minha empresa. Então, vou até desenhar aqui, vou botar aqui assim, ó, uma barreirinha, para mostrar o seguinte, aqui, o que está aqui dentro, está dentro da minha empresa, ou da minha casa, alguma coisa assim. O que está aqui, esse lado daqui, ele é público, está na internet. Então, enquanto eu estou com os dados trafegando dentro da minha empresa, saindo do Arduino aqui com o sensor, indo para dentro da minha empresa, um servidor que tem na minha empresa, eu não tenho que ter tanta preocupação com segurança, certo? Está dentro da minha empresa, está dentro da rede da minha empresa. Então, se alguém pegar esses dados aqui, eu tenho que invadir a minha empresa. E aí, se um cara invadir a minha empresa, os dados da minha empresa, né, a rede da minha empresa, ele tanto vai pegar esses dados que eu estou coletando aqui do sensor, quanto diversas outras coisas que talvez seja até mais importante do que isso, certo? De outros servidores, outras informações que eu tenho circulando na rede da minha empresa. Então aqui a segurança não é tão importante. Mas quando eu vou mandar os dados para a nuvem, eles vão sair do domínio da minha empresa ou da minha casa e esses dados vão passar a circular na internet, que é uma rede pública. Aí a segurança começa a ser importante. Então, quando você manda dados, né, por exemplo, que você está lendo do Arduino e manda para um servidor na nuvem, né, para um ambiente lá na nuvem, é importante se preocupar com a segurança. É importante, por exemplo, na transferência dos dados, você utilizar algum tipo de criptografia. Então a gente vai falar mais para frente também, vai estudar mais para frente um pouco mais sobre algumas questões de segurança, aí bem mais lá para frente, certo? Mas essas questões de segurança, como por exemplo a criptografia dos dados, o Arduino normalmente não dá conta de processar. Acho que eu já comentei isso aqui com vocês. O Arduino ele é um sistema muito legal, um hardware muito legal para controlar sensores, para poder desenvolver uma série de soluções de automação, soluções de monitoramento, né, do que quer que seja. Mas na hora que você precisa, por exemplo, mandar os dados com criptografia, ele não dá conta de implementar os algoritmos de criptografia que existem aí que são seguros, porque ele não tem hardware suficiente para isso. Então, normalmente, quando você vai pegar os dados de um Arduino e vai mandar para a nuvem, você também utiliza um servidor intermediário na sua casa, na sua empresa. Então, você manda do Arduino para um servidor intermediário e aí esse servidor ele serve como uma ponte. Você manda do servidor para a nuvem. Então, o dado ele passa por um intermediário aqui que é um servidor, porque o Arduino não dá conta de levar, né, de transportar o dado direto da nuvem por uma limitação de hardware dele, por uma questão de segurança. As soluções em nuvem normalmente nem aceitam que você mande dados para lá se os dados não forem com criptografia, não forem para lá com criptografia. Vou apagar esse balãozinho aqui só para ficar o desenho do bonitinho. Então, se os dados não forem com criptografia, nem adianta você mandar para a nuvem que eles não aceitam. Toda a interface de comunicação com a nuvem que ela disponibiliza para você mandar dados, ela assume que você está usando criptografia. Então, mesmo que você fale assim, não estou preocupado com esses dados não, vou mandar sem criptografia, a nuvem não aceita, tá certo? Você tem que usar criptografia. Aí o Arduino não dá conta de processar. Então você tem que mandar para um servidor intermediário. E esse servidor, ele pode ter alguma tarefa complexa, ou ele pode ter uma tarefa bem simples, de simplesmente pegar os dados do Arduino, que o Arduino manda para ele, criptografar de algum jeito e mandar para a nuvem. Ele pode fazer só o papel de prover segurança, de fazer a criptografia. Mas muitas vezes também, quando você está mandando já para um servidor, ele faz até, às vezes, algum processamentozinho. Às vezes, sei lá, o Arduino está mandando dados aqui vou inventar aqui, de 10 em 10 segundos. Beleza, e aí só que o servidor está pegando esses dados todos, consolidando eles e manda para a nuvem só de minuto em minuto, porque na nuvem eu preciso só de minuto em minuto. Então tem algumas soluções, até empresariais, que pô, professor, mas se o Arduino está mandando de 10 em 10 segundos e o servidor só vai mandar para a nuvem de 1 em 1 minuto, de 5 em 5 minutos, sei lá, para que
que esse cara está gerando dados de 10 em 10 segundos? Por que ele não podia gerar esses dados de 5 em 5 minutos, por exemplo, logo? Porque muitas vezes tem algumas informações que você recebe aqui no servidor e que você precisa atuar com mais rapidez. Não dá para esperar 1 minuto, não dá para esperar 5 minutos. Uma temperatura que está subindo. Se você esperar 5 minutos, pode ser que já tenha passado do limite. Então, às vezes, você manda esse. Existem muitas soluções assim, tá? A gente não vai necessariamente construir uma solução aqui assim, exatamente desse jeito que eu vou falar agora, mas tem muitas soluções que são assim. Você pega o Arduino, manda de 10 em 10 segundos para o servidor. Algumas decisões, esse servidorzinho seu toma localmente. Ele mesmo, a temperatura desse cara aqui subiu muito e de um outro lugar que também subiu muito, ele vai lá e fala, ó, fecha, manda esse cara parar. Para sei lá, desliga aí a caldeira, diminui a pressão, abre uma válvula, faz sei lá o quê. Então ele precisa da informação de 10 em 10 segundos. Mas ele consolida as informações de temperatura e tal para mandar para a nuvem, para poder armazenar um histórico, por exemplo, ele não precisa de um histórico de 10 em 10 segundos. Ele armazena um histórico de 5 em 5 minutos. E aí na nuvem você pode ter algumas soluções de aprendizado de máquina, de inteligência artificial, de coisas assim, para tomar decisões de mais longo prazo, para você ajustar alguns parâmetros da sua produção, para a sua produção ficar mais eficiente, dado que você foi observando aqui. E aí tem mecanismos de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, que permitem isso. Mas para esses mecanismos de aprendizado de máquina, para poder ajustar a sua linha de produção, você não precisa ajustar a linha de produção em 10 segundos. Você pode ajustar a linha de produção de hora em hora, algumas vezes por dia, até, às vezes depois de algumas horas. Então, são decisões de mais longo prazo, são decisões que você pode demorar mais a tomar. Então, não tem problema esse servidor intermediário aqui, acumular alguns dados e mandar eles com menos periodicidade para a nuvem. Tem muitas soluções que são assim. Até porque aí você manda menos dados para a nuvem, e aí mandando menos dados para a nuvem também, você gasta menos armazenamento na nuvem, então a solução toda fica mais barata. E assim como eu tenho um Arduino mandando para um servidor para a nuvem, pode acontecer em alguns ambientes de você ter mais de um cara desse. Porque eu posso ter, sei lá, um Arduino com alguns sensores aí. Eu posso ter um Arduino com alguns sensores aí. E eu precisar de ter outro Arduino com mais sensores, outro Arduino com mais sensores, porque eu tenho muitos sensores sendo, sei lá, eu estou monitorando um monte de coisa, e aí um Arduino só às vezes não dá conta, em regiões diferentes, e aí eu posso ter vários caras desses, todos direcionando para o servidor, aí podem todos direcionar para o mesmo servidor, por exemplo, e aí esse servidor é que pega, concentra todos esses dados e manda para a nuvem. Então isso aqui, por exemplo, que eu estou mostrando para vocês, é uma solução, é uma arquitetura, uma solução de IoT que é muito usada. De você ter um servidor que concentra os dados que vários dos seus outros dispositivos aqui estão enviando, seus Arduinos, ele concentra tudo e ele se comunica com a nuvem. Beleza? A gente não vai fazer isso, a gente não tem, cada um não tem 3 Arduinos aí, mas a gente vai montar uma infraestrutura aqui com um Arduino e um servidor. A princípio, a gente não vai ter a nuvem, a gente vai montar só um Arduino e o servidor, depois a gente vai botar a nuvem na jogada. Então a gente vai pegar o Arduino, né, ter o servidor intermediário e ter a nuvem. Tá claro esse ambiente aqui, pessoal, que eu expliquei para vocês? Pessoal, tranquilo, né? Beleza. Bom, se está tranquilo, vamos lá. Normalmente, lá na FAESA, no laboratório, o que a gente faz? A gente monta um Arduino desse aqui. Então vamos lá, dado que essa aqui é uma infraestrutura interessante, vamos falar agora como que a gente normalmente faz na FAESA. Normalmente na FAESA a gente vai ter um Arduino só, como a gente tem aí em casa. Então vou voltar
aquela arquitetura aqui de um Arduino com um sensor. Tá? Normalmente a gente faz isso aqui na Faesa, tá? E aqui a gente vai fazer em casa também. Normalmente também, lá na Faesa, esse Arduino aqui, esse servidor aqui, a gente monta ele num Raspberry Pi. Lembra que a gente falou do Raspberry Pi? Que ele é um computadorzinho simples e tal. Mas é um computador. Roda Linux e tal. Então, normalmente a gente usa um Raspberry Pi lá. Por que a gente usa um Raspberry Pi lá na Faesa para fazer isso aqui? Porque o Raspberry Pi já é um computador, ele tem recursos suficientes para para poder receber dados do Arduino e fazer criptografia e mandar na nuvem. Dá para fazer isso, dá para fazer muito mais. Se a gente não tiver nuvem, tiver só ele, dá para instalar um banco de dados nele, dá para instalar um servidor web, dá para fazer um monte de coisa com ele. E ele é um computadorzinho lá que a gente tem poder administrativo. A gente pode instalar as coisas com facilidade. Aquelas maquininhas, a gente poderia usar aquelas maquininhas Windows que tem no laboratório lá. Mas aquelas maquininhas a gente não tem poder de administração, a gente não consegue sair instalando as coisas lá nela. Então a gente tem um pouquinho de dificuldade de fazer isso aí no Raspberry Pi não, nos computadores que a gente tem lá, beleza? Aqui em casa, a gente vai pegar o Arduino, né? A gente vai ligar ele a gente vai ligar ele num servidorzinho aí de vocês, que não vai ser o Raspberry Pi. Então, por que eu não forneci o Raspberry Pi para vocês aí? Porque, primeiro, que a gente não tem lá no laboratório 11 Raspberry Pis. A gente tem, acho que meia dúzia de Raspberry Pis. Então, que sempre foi suficiente, mas aí não dá para ter um para cada um. Mas a gente vai montar um servidorzinho local. A gente vai montar um servidor local aí no computador de vocês. O que eu vou fazer? O que a gente vai fazer? A gente vai montar, a princípio, uma máquina virtual bem simples, então é bem simplesinho, que a gente vai colocar nela um servidor MQTT. Então aqui em casa, né, aqui em casa não, aí na casa de vocês, a gente vai instalar um servidor virtual. Botando aqui só para dizer que aí na casa de vocês é um servidor virtual. Alguém nunca ouviu falar em servidor virtual? O que é uma máquina virtual? Todo mundo já usou máquina virtual alguma vez na vida? Se alguém não tiver nunca usado, é a hora de dizer. É um servidor virtual bem simples, ele não precisa. A gente faz isso no Raspberry Pi. O Raspberry Pi tem muito pouca capacidade de memória RAM, tem muito pouco recurso. Então a gente vai usar um servidor virtual bem simples também, certo? Vai ser um servidor virtual que vai usar o sistema operacional Linux, que é muito usado nesse ambiente, até porque para ficar mais leve. Se a gente poderia usar um servidor também Windows, também poderia ser. Mas para ser um pouco diferente, a gente não ficar só usando Windows, que muitos de vocês já estão acostumados, a gente usar uma coisa diferente. E também para ser mais leve, para não pesar aí na máquina de vocês. Se a gente botar um servidor virtual com Windows, pode ficar meio pesado para rodar na máquina de vocês aí. Então, a ideia de botar um servidor virtual Linux também é essa, também ser leve, tá certo? E não precisar ficar instalando coisas, não ficar instalando muita coisa na máquina de vocês mesmo. E aí depois gerar muito lixo aí na máquina de vocês. Então a gente vai criar um servidorzinho virtual, vai ser um servidorzinho Linux, e aí o Arduino vai se comunicar com esse servidor virtual que vai estar rodando na máquina de vocês. Então, no primeiro passo, a gente vai fazer isso. A gente vai instalar aqui um servidor MQTT, que é o Mosquito, nesse servidor virtual Linux. A gente vai instalar um mecanismo, uma solução de banco de dados, e a gente vai instalar isso. São vários passos, né? Primeiro a gente vai instalar um servidor MQTT, depois a gente vai instalar um servidor de banco de dados, depois a gente vai instalar um servidor de visualização. E a gente vai fazer esses caras aqui, e a gente vai também
utilizar uma aplicaçãozinha, um aplicativozinho de celular para poder receber os dados de temperatura e umidade e também poder até controlar a distância, acender e apagar um LED, utilizando esse servidor virtual. Então a gente vai pegar esse cara aqui e a gente vai instalar um aplicativozinho no celular. Vou desenhar meu celular aqui, ó. O celular verdinho aqui. Então a gente vai ter um celular e o celular vai pela rede se comunicar aqui com esse servidor virtual e aí os dados que o servidor virtual vai estar recebendo aí do Arduino, a gente vai ser atualizado periodicamente aqui, a gente vai poder controlar a distância, a temperatura como é que tá, a umidade como é que tá, vai poder apagar e acender um LED, a gente vai fazer isso aqui. Quando isso aqui tudo vai fazer, a gente vai ficar fazendo aí no próximo mês e pouquinho. Então, isso tudo aqui faz parte da C2. Depois que a gente acabar isso aqui tudo, aí sim a gente vai passar a jogar os dados para a nuvem. Alguém ia falar alguma coisa? Não, né? Tá claro, pessoal, o caminho que a gente vai tomar? Sim, não, talvez, quem sabe. Estão aí ainda? Estão acordados ainda aí? Estamos. Ah, beleza. Então tá bom. Bom, então é isso aqui que a gente vai montar. Esse servidorzinho aqui, eu vou disponibilizar eles para vocês ainda. Não vou disponibilizar ele agora para vocês, não. Então a gente não vai fazer isso a partir da próxima aula. Que a gente vai montar. Opa, esse aqui não é para arriscar, não. A gente vai montar esse servidorzinho aqui a partir da próxima aula. Eu vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar eles para vocês baixarem ele e instalarem na máquina de vocês. Beleza? Botar, é a única coisa que vocês vão ter rodando na máquina, precisam instalar no computador de vocês que vocês assistem a aula. Então, ou seja, a partir da próxima aula, já começa a ficar mais complicado, pelo menos nas aulas práticas, algumas a gente vai ter de teoria ainda, né, e várias a gente vai ter de teoria ainda, inclusive daqui a pouco eu vou falar um pouquinho algumas coisas teóricas que a gente precisa para poder montar aqui o servidor, mas a gente vai precisar já estar na frente de um computador. Então, quem assiste em celular e coisa assim, é a hora de já migrar para o computador aí. Que nem eu falei com vocês, né? Que a gente vai precisar de um computador. Então, a partir da próxima aula aí, o computador já vai ser necessário. Eu vou mandar para vocês um link, até algum dia do fim de semana aí, acho que é sábado mesmo, no máximo, eu mando para vocês o link, ó, baixa a máquina virtual daqui. Vou dizer de onde vocês baixem, para vocês baixarem, para não ter que na hora da aula baixar. Porque se for baixar na hora da aula, vai passar a aula inteira se bobear e vai ter gente ainda baixando, porque deu um problema na internet, porque tá lento, não sei o quê. Então eu vou deixar para vocês baixarem, terem um arquivo baixado aí. Só deixa o arquivo baixado num canto qualquer, para quando a gente chegar na aula, o arquivo já está aí em mãos, certo? E aí o arquivo estando em mãos, a gente já começa a mexer com ele, já começa a botar ele para rodar, já começa a ver ele funcionando. Tá bom, pessoal? É isso que a gente vai, assim que a gente vai fazer. Vocês já podem baixar, eu não sei se todo mundo tem instalado ou não, mas vocês podem baixar aí o VirtualBox. Alguém aí não mexeu com o VirtualBox? Eu tô usando o VirtualBox até agora. Show de bola. Então, quem estiver usando o VirtualBox, tem VirtualBox aí. Quem não tiver, virtualbox.org. Tem aqui os downloads. Vocês baixem o VirtualBox. VirtualBox é um gerenciador de máquina virtual, para quem não conhece, né? A gente vai rodar a máquina virtual, que vai ser o nosso servidorzinho virtual aí, bem pequeno. Mas, professor, meu computador é meio velho, não tem muita capacidade de coisa. Beleza, o computador é bem simples. O servidorzinho que eu vou passar para vocês aí é bem simples, não demanda muito recurso. Não se preocupem, não. Tá certo? Até por isso mesmo que é Linux, para não ser Windows por causa disso. Então baixa aqui, ó. Tem aqui VirtualBox, aqui tem aqui a versão para Windows, se quiser, é só baixar e instalar. Isso aqui vocês já podem baixar e instalar antes da aula. Já podem deixar baixado e instalado. É o virtualbox.org. Vai lá em downloads, baixa e já deixa isso baixado e instalado para a próxima aula. A máquina virtual,
deixem no canto. Na próxima aula, a gente juntos pega o VirtualBox aí e instala a máquina no VirtualBox. A gente faz isso juntos. Então, eu cliquei aqui para baixar. Não quero baixar isso agora, não. A gente põe a máquina virtual junto para funcionar e aí já instala um servidor MQTT nela. Na próxima aula, a gente já põe um servidor MQTT funcionando nela aí. Certo? Então, lista de tarefas para vocês aí. Baixar o VirtualBox e já instalar o VirtualBox. E baixar a máquina virtual que eu vou disponibilizar. Eu tenho ela praticamente pronta, tenho que fazer um ajustezinho só. E eu vou deixar ela pronta para vocês aí na próxima aula. A ideia é que na próxima aula a gente consegue sair da próxima aula já com o servidorzinho virtual funcionando, com o MQTT já funcional nele. Certo? É isso que a gente vai fazer. Bom, dúvidas até aí? Beleza. Deixa eu ver aqui. O que a gente vai fazer agora? Oi, pode falar. A única dúvida já é para instalar o VirtualBox. Isso aí. Só ele. Tá. Só ele, só para poder a gente não ficar. Porque ele é next, finish, né? Para instalar. Próximo, é bem rapidinho. Isso aqui vai clicar meia dúzia de botõezinhos lá. Próximo, conclui, acabou. E só para a gente não perder tempo com isso na aula, para instalar ele. É mais por esse motivo. Então já deixei ele instalado. E a máquina virtual vai ser um arquivo que eu vou deixar para vocês lá para vocês baixarem. É um arquivozinho com a máquina virtual relativamente grande, de vários megas, centenas de megas. Então é bom vocês já baixarem e deixarem baixado, né? Para poder a gente simplesmente botar ele para rodar. Que você ainda não botou no AVA. Não botei no AVA ainda. Eu falei, falta um ajustezinho para fazer nela. Até tá meio tenso aqui hoje, amanhã até sábado no máximo eu coloco para vocês lá, para vocês baixarem. Beleza? Bom, e aí eu vou botar. Quando eu botar, eu aviso até no grupo de WhatsApp, ó, tá disponível lá e tal, para todo mundo saber para baixar. Bom, e aí, o que a gente vai falar? A gente já falou sobre os protocolos de OT, já falou sobre o MQTT, que a gente vai mexeu já no MQTT lá, e a gente vai agora criar o nosso MQTT, né? Então vamos continuar um pouquinho, aproveitar esse tempo aí que a gente tem, vamos falar um pouquinho mais sobre um próximo assunto que a gente vai precisar na hora que a gente for montar esse nosso servidor. Não de cara, mas a gente, assim, bem rapidinho, a gente vai precisar disso, que é sobre armazenamento de dados. A gente não vai exaurir o assunto hoje, não. Deixa eu ver aqui. A gente tem duas coisas para falar, na verdade. A gente vai falar sobre armazenamento de dados e a gente vai falar sobre visualização de dados. Visualização, a gente vai falar um pouco sobre alguns mecanismos de visualização. Peraí. A gente vai falar agora um pouquinho sobre armazenamento de dados, sobre bancos de dados para IoT. Quem aí que não fez nenhuma disciplina de banco de dados na vida? Na vida não, mas no curso da faculdade ainda não fiz não. Tá, mas na vida não, na vida por quê? Porque na vida você já estudou alguma coisa de banco de dados? Já tive disciplina em outro curso que eu fiz. Ah, beleza. Mas eu acho que tem gente aí que nunca viu nada de banco de dados, né? Na produção, vocês veem? Vocês têm alguma disciplina de banco de dados? Acho que não, né? Beleza. Não tem problema não. Está todo mundo aí. Tá, beleza. Então vamos lá. Não se preocupem não. A gente vai. Eu vou. O que a gente precisa para saber, eu vou falar agora aqui.
talvez algumas coisas que eu fale aqui sobre o banco de dados façam um pouco mais de sentido para o pessoal que é da computação, mas para o que a gente precisa, para a gente entender, não faz diferença não se você já sabe ou não banco de dados. Mas às vezes tem alguma comparação que a gente pode fazer, alguma coisa assim, que aí pode fazer um pouco mais sentido para quem já estudou banco de dados, mas isso não prejudica em nada o que a gente vai desenvolver, o que a gente vai fazer aqui não. Né? Então a gente vai falar, vou aproveitar aqui para a gente falar um pouquinho sobre armazenamento em bases de dados NoSQL, NoSQL, né, ou NoSQL, que é o SQL em inglês, né, o pessoal chama de SQL, então é NoSQL. A gente vai falar um pouquinho sobre armazenamento de dados em bases conhecidas como NoSQL, ou NoSQL. Vamos falar um pouquinho sobre o que é isso, para que isso é usado e por que isso é usado no mundo de IoT, né, no mundo da internet das coisas. Bom, antes da gente falar um pouco sobre como são os bancos de dados no mundo de IoT, vamos falar um pouquinho sobre como são os bancos de dados tradicionais que existem nos sistemas tradicionais de informação. Né? Uma aula de banco de dados que você demora aí um semestre para poder falar, vamos falar agora aqui em alguns minutos. Obviamente eu não vou falar no nível que vocês estudam normalmente aí, né? Para quem tem disciplinas de banco de dados. Mas vamos falar um pouquinho sobre como funciona, como é que é a ideia básica de um banco de dados tradicional. Quando eu digo banco de dados tradicional, um modelo clássico de armazenamento de dados, é um modelo que foi pensado originalmente, que vigorou aí muito fortemente até os anos 2000, aí, né, principalmente, começo dos anos 2000, 2000 e pouco. E depois que começaram a aparecer alguns outros cenários onde esse modelo não parecia ser o mais adequado. E aí surgiram novas formas de se armazenar dados, né? Dentre essas novas formas, o que a gente usa normalmente no IoT. E aí eu vou comentar por que esse modelo tradicional de armazenamento de dados não é muito adequado para o mundo de IoT. Mas primeiro vamos falar no modelo tradicional. Né? É importante a gente falar nele, só para a gente não falar, pô, professor, mas por que nas soluções de IoT, de maneira geral, aí a galera não usa, sei lá, um banco de dados desse aí, tipo MySQL, um Oracle, o SQL Server da Microsoft, sei lá, tem várias soluções de banco de dados, né? O Postgres, o da IBM, que é o DB2. Bom, vamos primeiro falar sobre como que eles funcionam e depois a gente vai ver por que não utilizá-los em soluções, por exemplo, como as de IoT. Então vamos lá. O modelo tradicional de banco de dados, ele também é conhecido como modelo de banco de dados ou base de dados relacionais. O que quer dizer banco de dados relacionais? A ideia é a seguinte, a ideia é você pegar e armazenar os dados em tabelas. Então aqui nesse meu desenho eu tenho aqui algumas tabelas. Eu tenho uma tabela aqui que armazena os dados dos clientes. Eu tenho uma tabela que armazena os dados de vendas. Eu tenho uma tabela que armazena os dados de funcionários. Eu tenho uma tabela aqui que armazena os dados das editoras, né? E um que armazena os dados dos livros. Então isso aqui parece um sisteminha de controle de uma livraria, sei lá, bem simples aqui. Então a ideia, mas eu não estou muito preocupado em como é que funciona esse sistema não, estou mais preocupado em vocês entenderem como é que é o esquema de armazenamento de dados, né? Essas tabelas são como se fossem tabelas no Excel, né? Só que armazenadas de uma forma um pouco mais eficiente do que um arquivo do Excel. Um pouco mais eficiente para você fazer buscas, um pouco mais eficiente porque você pode ter mais entradas, né? Mais dados sendo armazenados e tal. Mas é como se fosse uma tabelinha lá do Excel, né? Em que você tem as colunas. Imagina que eu vou criar no Excel lá uma lista de clientes. Aí eu crio uma coluna lá que vai ter o nome dos clientes, outra coluna com endereço, outra com telefone, uma com CPF, uma com CEP, uma com RG. E em cada linha eu cadastro um cliente. Então na linha 1 lá eu cadastro o primeiro cliente, coloco o nome dele na linha 1, coluna 1. Na linha 1, coluna 2 eu coloco o endereço, linha 1, coluna 3 o telefone, na linha 1, coluna 4 o CPF, na linha 1, coluna 5 o CEP, na linha 1, coluna 6 o RG. Na linha 2 eu coloco outro cliente, né? Também com nome, endereço. E aí fica em cada coluna, na coluna 1 eu tenho, na coluna A, né? Eu tenho
todos os nomes, na coluna B todos os endereços, na coluna C todos os telefones e assim por diante. E aí eu tenho uma tabela. Da mesma forma que eu tenho isso no Excel, num banco de dados eu tenho, mas não precisa ser visual, ele fica armazenado lá de alguma forma, e cada uma dessas colunas pode ter um formato de arquivo, pode ser um arquivo de texto, eu posso dizer que o arquivo é uma data, eu posso dizer que o arquivo é um inteiro. No Excel dá para fazer isso também, né? Você diz qual o formato da célula. E o objetivo disso, né, é armazenar os dados e você poder recuperar esses dados rapidamente. Você tem mecanismos, esses bancos de dados, servidores de bancos de dados, eles servem para organizar esses dados de forma que, se eu quiser depois fazer uma pesquisa por todo mundo que tem o CEP tal, vai ser rápido de fazer. Vai ser bem rápido de fazer. Os outros, esses outras, se eu estou falando de uma tabela. A diferença do banco de dados por Excel, primeiro, é o desempenho. O Excel lá é bom para uma quantidade limitada de dados e também se tiver e também uma pessoa utilizando, né? A ideia do banco de dados é que você pode ter milhares de pessoas usando ao mesmo tempo, que ele consegue lidar bem com isso. Além disso, ele é muito mais rápido, muito mais eficiente na busca dos dados, né? Você tem os dados armazenados lá em tabelas e ele vai indexar esses dados, ou seja, ele vai criar índices para esses dados para você buscar esses dados muito rápido aqui. E aí, além disso, eu tenho uma coisa que é importante nos sistemas tradicionais de banco de dados, que é a existência de relacionamentos entre as tabelas. Então, eu tenho, por exemplo, aqui a tabela de clientes e eu tenho uma outra tabela de vendas, em que eu armazeno todas as vendas que eu faço, né? E aí, essa tabela de vendas, ela tem lá informações sobre quando que foi feita a venda, qual era o valor da venda, que produto que eu vendi, para qual cliente que eu vendi. Então, eu tenho aqui um relacionamento, que é essa setinha aqui, que na verdade é só uma representação lógica de que está indicando que essa venda foi feita para um determinado cliente. Então, ele associa um cliente a uma venda. Como que ele associa um cliente a uma venda? Por exemplo, cada cliente tem um código, que é gerado ou pode ser gerado automaticamente lá. E aí, na venda aqui, eu armazeno o código do cliente. Então, eu sei que aquela venda foi feita para o cliente 1, ou para o cliente 2, ou para o cliente 7, ou para o cliente 10. Então, eu tenho um relacionamento entre uma venda e um cliente. Beleza? Isso é o que a gente chama de relacionamento. E por isso que as bases de dados são conhecidas, essas bases de dados tradicionais são conhecidas como bases de dados relacionais, porque elas permitem que entre as tabelas existam relacionamentos, né? E você pode dizer, inclusive no banco de dados, você pode dizer que é obrigatório. Ou seja, que quando eu criar uma venda, eu tenho que obrigatoriamente dizer qual o código do cliente para quem eu fiz aquela venda. E aí eu só consigo registrar a venda se eu associar a venda a um cliente, porque eu sempre vou vender para um cliente. Então, é possível você fazer isso, você falar com o servidor de banco de dados que ele não aceite um cadastro de vendas se o cara não disser qual é o cliente. Posso fazer isso para poder ter integridade dos dados, ou seja, eu não ter mais para frente uma venda cadastrada e não ter nenhum cliente associado a ela. E fala, porra, para quem eu vendi isso? Não sei mais para quem eu vendi isso. Não, é importante, no meu sistema aqui, é importante que a venda esteja sempre associada a um cliente. Isso é o meu sistema de exemplo aqui, tá? Não estou dizendo que na vida real isso tem que ser sempre assim, não. Estou dando um exemplo aqui. Às vezes o cara vai lá, cria um sistema, não, vou fazer uma venda e não preciso cadastrar cliente, não. Sei lá. Estou só dando um exemplo em que no servidor de banco de dados tradicional há essa possibilidade. E ele controla isso, ele não deixa. Porque se você tiver um sistema que seja mal implementado, que por qualquer motivo tem uma falha lá e que deixa, às vezes, você cadastrar uma venda sem ter cadastrado o cliente, quando você for armazenar essa venda, ele não vai deixar. Ele vai falar, não pode não, deu erro aqui, ó. E aí seu sistema lá vai falar, opa, deu erro na hora de armazenar. Então, o banco de dados garante isso. Garante que você, para toda venda, você tem que ter um cliente. E mais que isso, se mais para frente você quiser remover o dado do cliente, você pode dizer para o banco de dados que não é para ele deixar remover um cliente se tiver alguma venda associada a ele.
E aí, por mais que você queira ir lá pagar o cliente, ele não vai deixar. Ele vai falar, não, tem uma venda aqui associada a esse cliente. Você não pode apagar ele não, porque para toda venda tem que ter um cliente. Então, você não pode apagar o cliente não, porque tem venda para ele aqui. Então, a ideia de você ter tabelas onde você armazene os dados e essas tabelas poderem ter relacionamentos, esses relacionamentos servem para você poder, primeiro, fazer uma associação entre as informações, né? Para quem foi a venda, para esse cliente aqui, os dados dele estão aqui. E também para você garantir o que a gente chama de integridade dos dados, que é garantir que você não vai remover o dado numa tabela, sendo que já existe uma associação entre esse dado e um dado que está numa outra tabela. Então, na hora que você manda remover, se eu mandar remover aqui uma venda, o banco de dados, o servidor de banco de dados, sem que eu precise dizer isso, ele automaticamente vai ver para que cliente que era, vai aqui na tabela de clientes, vai ver se... Desculpa, ao contrário. Quando eu for remover um cliente, ele vai ver o código do cliente qual que é, ele vai automaticamente na tabela de vendas para ver se tem alguma venda cadastrada para esse cliente, porque se tiver, ele não deixa eu remover o cliente. Nem que eu queira remover, eu não vou conseguir remover. Porque tem um relacionamento aqui que diz que para toda venda tem que ter necessariamente um cliente. Então, se você remover um cliente vai ficar e tiver uma venda para ele, vai ficar uma venda para um cliente que não existe. O banco de dados não vai deixar isso. Isso é o que o SQL Server faz, simplificando bastante. Ele faz bem mais coisa que isso, mas isso é o básico do que ele faz. O SQL Server, ou Oracle, ou IBM DB2, ou MySQL, ou Postgres, ou MariaDB, sei lá, tem vários outros no mercado. Tá clara a ideia, pessoal, do que são as tabelas e o relacionamento entre essas tabelas? De forma bem rápida e bem objetiva? Sim, pessoal, tranquilo? Tranquilo. Beleza. Bom, esse é um modelo. Esse é um modelo que a gente chama de modelo tradicional. Tem um termo técnico que diz que é um esquema do banco de dados. O esquema do banco de dados é esse conjunto de regras aí que existem entre tabelas, índices, entre esses relacionamentos, para dizer que esse cara aqui depende desse e assim por diante. Esse conjunto de regras aí de o que você pode armazenar, o que você pode inserir, o que você pode remover, é o que a gente chama de esquema de um banco de dados. Isso é muito legal, isso é muito bom no sistema de banco de dados. É muito desejável que o banco de dados seja assim, tanto que os bancos de dados tradicionais aí de todos os sistemas de informação que a gente tem aí no mercado são bancos de dados relacionais. As empresas aí tá cheio de bancos de dados desse tipo, mas para alguns cenários eles não são os mais adequados, porque esse mecanismo de relacionamentos, de esquema, toda essa verificação que é feita quando você armazena um dado para ver se tem um relacionamento, então você tem que ver se tem dado lá, não sei o quê. Todo essa implementação, ela tem um custo computacional, ou seja, você gasta tempo de processamento para você fazer essas verificações. Então, os bancos de dados eles são muito eficientes, mas eles poderiam ser ainda mais eficientes se eles não fizessem nada dessas verificações. Para um banco de dados que atende a um sistema de informação, ou seja, um sistema de cadastro de vendas, de funcionários, de clientes, de produtos, o que quer que seja, esse custo dele fazer essa verificação vale a pena, faz sentido. Porque você precisa disso para manter a integridade dos dados. Para você não ter no futuro dados de venda que não tem cliente relacionado, dados de venda para um produto que não está mais cadastrado. Então, você precisa ter essa garantia da integridade dos dados. Então, é super importante ter um banco de dados desse tipo aí. Mas quando você pensa o seguinte, vou armazenar, vamos logo para o nosso mundo de IoT, vou armazenar dados da temperatura que meu Arduino está mandando para o servidor.
Gente, é só um dado de temperatura que se repete ao longo do tempo. É só a temperatura. Vai lá, dada a hora, uma determinada hora, né, hora, minuto, segundo, qual é a temperatura. Aí daqui a um minuto, de novo, qual é a temperatura. Daqui a um minuto, de novo, qual é a temperatura. Daqui a um minuto, de novo, qual é a temperatura. É uma série temporal. São números que vão mudando ao longo do tempo. Só isso. Não está se relacionando com nada, não tem relacionamento nenhum com nada. Ou seja, é um dado muito simples para você ter um sistema de banco de dados com tantas funcionalidades, com relacionamentos, com essas verificações todas na hora que se armazena. Isso é legal, mas isso consome recursos da máquina e fazem com que inserir um dado, remover um dado, alterar um dado fique um pouquinho mais lento, porque ele tem que fazer toda essa verificação, que para um sistema, por exemplo, que está armazenando só a temperatura que varia ao longo do tempo, é inútil. Você vai ter uma série de verificações de casos que nunca vão acontecer. Então você vai perder tempo com isso. Seria mais interessante eu ter um banco de dados que fosse menos cuidadoso, vamos dizer assim, que tivesse menos controle das coisas que eu estou armazenando, que tivesse menos verificações, que fosse mais simples, vamos dizer assim, né? Isso vale para o IoT, mas não vale só para IoT. Isso nem surgiu só para IoT. Isso começou a surgir principalmente para sistemas web, sistemas de comércio eletrônico, em que você tem que atender a milhares e milhares de clientes, às vezes simultaneamente, e aí esses sistemas de banco de dados que tem esse tipo de controle aqui, começou a já ser o gargalo do sistema. Já começou a deixar o sistema um pouco lento por causa dessa quantidade de verificações que ele tem que fazer sempre que você vai armazenar um dado, sempre que você vai ler, consultar um dado, ou consultar minha lista de produtos para poder mostrar na tela para a pessoa escolher. O cara escolheu, eu vou montar um pedido para ele, vou armazenar numa tabela de pedidos. E aí, se você começa a fazer muitos relacionamentos, muitas consultas, muitas verificações, você tem um problema de escalabilidade, que a gente fala. Você tem um problema de conseguir atender com uma quantidade de recursos computacionais ainda aceitável a um volume muito grande de clientes, da ordem assim, de, sei lá, milhares de clientes simultaneamente. Então, a galera começou a abandonar, para essas aplicações específicas, abandonar um pouco esse modelo clássico de armazenamento e para partir para um modelo, às vezes, mais enxuto, certo? Um modelo com menos verificações, com menos controle, para que você pudesse ter mais desempenho, em prol do desempenho. Então isso cresceu muito nos sistemas para web, principalmente por causa de comércio eletrônico. Você começou a ter, antes você tinha na empresa, e você tem ainda na empresa, sistemas rodando com banco de dados tradicionais, que atendem centenas, ou se a empresa for muito grande, alguns poucos milhares de usuários simultaneamente. Quando você tem sistemas de comércio eletrônico, principalmente os maiores, você pode ter o mundo inteiro acessando você simultaneamente. Imagina uma Amazon da vida. Então você tem assim, você não tem mais só de umas centenas ou poucos milhares de usuários simultâneos, não. Você pode ter muitas centenas de milhares de usuários simultaneamente. Então é um nível, uma escala muito maior. Então quanto menos verificações eu tiver aqui, mais rápido eu vou conseguir armazenar um dado no banco de dados, por exemplo, ou consultar um dado, e aí mais gente eu vou conseguir atender ao mesmo tempo com um certo recurso. Se eu começo a botar muito controle, das duas uma, né, um armazenamento tradicional desse, das duas uma. Ou eu vou ter que ter muito mais servidores para atender a mesma quantidade de pessoas, ou então meu sistema vai começar a ficar muito lento, né? Que eu não quero também. Então, o ideal é ter um sistema que seja rápido e que quanto menos recursos eu usar, melhor, porque eu vou atender muita gente ao mesmo tempo. Então, eu posso ter eu posso tentar enxugar um pouco a quantidade de recursos que eu vou usar para ficar uma solução um pouco mais barata, né? E aí surgiram essas bases de dados chamadas NoSQL. Eles têm esse nome, NoSQL, vem do fato de que a interação dos sistemas com esses modelos, né, esses bancos de dados tradicionais, ela se dá através de uma linguagem de programação conhecida como SQL. O SQL, que é
Tô tentando lembrar o que quer dizer, não sei o que lá, query language. É linguagem de requisição, né, de pergunta. O S agora, acho que é storage query language. Não lembro agora de cabeça, não. Mas é uma linguagem padronizada para você conversar com praticamente todos os sistemas de banco de dados. Quase todos eles implementam o SQL. Então, se eu quiser consultar o dado do cliente da tabela tal, eu tenho lá uma forma de fazer isso. Eu mando um comandinho lá para o banco de dados, servidor de banco de dados, em SQL, e o servidor de banco de dados me dá a resposta, né, de quais são os clientes. E o comando em SQL é um texto. Você vai lá, select, nome, vírgula, endereço, from TB cliente. Então ele vai retornar o nome e endereço, todos os nomes e endereços de todo mundo da tabela de clientes. E você pode ter consultas mais complexas. Me dê o nome dos clientes, cuja data de nascimento seja menor, sei lá, menor do que não sei quanto, para pegar só as pessoas acima de 18 anos, por exemplo. Então você faz consultas no banco de dados com essa linguagem de programação tradicional chamada SQL. E essa linguagem ela é muito feita para você fazer consulta de dados que estão em tabelas e que tem relacionamentos entre si, porque ela também permite o uso de relacionamentos. Os primeiros bancos de dados, então, que fugiram desse modelo tradicional de armazenamento aí em tabelas, com esses relacionamentos entre elas não usavam nem SQL para você consultar os dados. Muitas delas criaram seus próprios mecanismos de consulta, suas próprias formas de você consultar os dados para serem mais eficientes. Então, eles nem usavam SQL. E aí, por esse motivo, começaram a chamar essas bases de dados de NoSQL, ou seja, bases de dados que não utilizavam SQL. Com o tempo, entretanto, muitas dessas soluções se viram, assim, não diria obrigadas, mas muito fortemente recomendadas a utilizar o SQL também. Então, várias dessas soluções que originalmente não usavam SQL começaram a permitir, a oferecer para os clientes que fizessem consulta usando SQL também. Porque muita gente começou a reclamar, mas eu vou usar esse banco de dados aqui, ele não fala SQL, minha aplicação já está toda feita usando SQL, ou então o que eu sei é programar em SQL para consultar banco de dados, vou ter que aprender uma outra forma. Então, várias dessas soluções que originalmente não permitiam que vocês comunicassem com SQL, por isso o nome NoSQL, começaram a implementar SQL também, para ser mais comercial, vamos dizer assim. E aí, o nome NoSQL, que é não SQL, né, ele começou a não fazer mais muito sentido, porque agora as soluções não tradicionais lá também implementavam SQL, permitiam que você consultasse os dados através de SQL. E aí, então, mas ao mesmo tempo também as bases eram muito conhecidas como bases NoSQL, NoSQL. Então, eles simplesmente mudaram o entendimento do NoSQL ser não SQL para ser not only SQL, não apenas SQL. Para que eles dizem o seguinte, essas bases de dados aqui são diferentes, então você não vai se comunicar com elas só com SQL, não. Tem outras formas, se você quiser. Só uma curiosidade do porquê desse nome, NoSQL. E, como eu falei com vocês, isso surgiu muito para o armazenamento, principalmente de soluções web, onde você tem muitos clientes. Mas também é bem usado para soluções de IoT. E não necessariamente você tem muitos clientes, mas você tem um volume de dados muito grande. Então, como você tem um volume de dados muito grande, por imaginar, a temperatura a cada 10 segundos, depois de um ano, você tem muitos dados de temperatura. Como você tem muitas informações armazenadas, também, se você puder simplificar na forma como se armazena, é mais fácil de buscar a informação. E aí, a gente tem principalmente 3 tipos de bancos de dados, que são bancos de dados não tradicionais, que são bancos de dados que têm por objetivo armazenar valores, informações que não são as informações com relacionamento tal, tradicionais dos sistemas de informação comuns. Né? Basicamente 4 modelos entre si, são os 4 principais, que são soluções de banco de dados baseadas em chave-valor, baseadas em documentos, bancos de dados gráficos e bancos de dados colunares. A gente vai falar sobre cada um deles aqui. Eu vou falar primeiro no chave-valor e depois em documentos, que são bem parecidos.
E depois gráfico colunar a gente vai falar muito rapidamente, só para vocês saberem que existe. Porque o que interessa para a gente, o que é usado em soluções web, o que é usado em OT e tal, são um banco de dados baseados em ou chave-valor ou documento. Normalmente documento. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que vem a ser isso. Vamos lá. Primeiro, antes de eu começar a falar aqui, eu não vou falar em todos hoje, não vai dar tempo, mas eu vou falar pelo menos no chave-valor aí. Antes de eu falar, tá claro até agora? Aqui tá tranquilo. Então, beleza. Quando não estiver claro também, vocês me interrompam, tá? Pode interromper no meio do caminho aí, que é melhor do que seguir com a dúvida. Bom, normalmente, então, as bases de dados NoSQL, elas não têm um esquema, elas não têm esse controle de relacionamento, não sei o que e tal. Isso que eu já falei, no ambiente OT é muito comum armazenamento de séries temporais. Já dei esse exemplo aqui agora para vocês. Então, vamos falar num primeiro tipo de banco de dados, que são as bases de dados baseadas em chave-valor. O que é a banco de dados baseado em chave-valor? O banco de dados baseado em chave-valor ele funciona como se ele fosse uma grande tabela gigante, compridona, uma tabela num rolo de papel higiênico, né, que vai ficando compridona assim, uma tripona, em que você tem só dois campos, uma chave e um valor. Imagina uma tabela do Excel que você tenha só duas colunas, uma coluna que eu chamo de chave, outra que eu chamo de valor. Essa chave eu vou contando. A primeira linha vai ser 1, depois 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então você tem uma chave única. Pode ser assim, pode ser de outra forma essa chave, tá? A chave é um valor que seja único, que não existam dois iguais. E que aí é importante não existir dois iguais. E aí, na outra coluna, que é a coluna de valor, eu armazeno qualquer coisa. É uma caixa preta. É uma caixa preta, eu armazeno qualquer tipo de valor. Posso armazenar um número, posso armazenar uma string, posso armazenar um dado em JSON. Lembra que a gente viu o JSON lá, que é um texto que você pode utilizar para representar um dado mais elaborado? Posso armazenar um JSON. Posso armazenar, inclusive, um arquivo, um doc, um PDF. Posso armazenar qualquer tipo de coisa. Então, eu associo, nesse tipo de base de dados, eu associo uma chave, que é única, a um valor. Por isso o nome chave-valor. Ele é um banco de dados extremamente simples e, por isso, ele tem um desempenho absurdo. Ele é muito rápido para você armazenar dados e para você fazer consultas. Por quê? Porque as consultas só podem ser feitas através da chave e não através do dado, não através do valor. Então, eu só consigo ver o seguinte, qual é o valor aí da chave que está associada à chave 10? Qual é o valor que está associado à chave 53.437? E aí, o banco de dados te retorna qual é o valor relacionado a uma determinada chave. Então, você não tem vários campos, o campo de nome, o campo de endereço, o campo de telefone. Você tem uma chave e valores. E você não pode consultar assim, me dá todo mundo que mora em Vitória, me dá todo mundo cuja data de nascimento. Não dá para fazer esse tipo de consulta. A única consulta que dá para fazer é, me dá o dado que tem a chave 537, me dá o dado que tem a chave 298, ou então remove o dado que tem a chave 123, ou então cria esse dado aqui, essa string aqui, esse número aqui, armazena ele aí com a chave 768, sei lá. E é só esse tipo de informação, só esse tipo de consulta e alteração que essas bases de dados NoSQL, né, as bases de dados baseadas em chave-valor permitem. Tudo sempre, toda referência ao dado é sempre passando como parâmetro a chave, né? Então, o banco de dados nem sabe o que tem no valor ali, pode ser qualquer coisa. Isso aí
assim, é absurdamente mais rápido do que um banco de dados tradicional. Porque ele praticamente não faz nada, não faz controle nenhum. Ele simplesmente armazena o dado, e você quer obter o dado é pela chave. E aí, pela chave, é fácil de você buscar na chave lá qual que é o dado que você tem interesse. Então ele é extremamente eficiente. E ele foi e continua sendo muito usado para soluções web, que nem eu falei com vocês, de comércio eletrônico. Então, por exemplo, por que ele é usado? Por que ele é muito útil para isso? Para você aumentar o desempenho, que nem eu falei com vocês, tem muita gente usando ao mesmo tempo. E porque, como que funciona, por exemplo, um sistema de, como funciona normalmente um sistema, por exemplo, de carrinho, né, de compras numa loja remota aí qualquer. Basicamente, eu vou simplificar um pouco, tem várias formas de fazer, mas uma forma muito usual de se fazer é o seguinte: você entrou lá no site da Amazon, aí você foi lá e começou a botar coisas no seu carrinho de compra. Quando você põe coisas no seu carrinho de compra, a Amazon cria um carrinho de compra para você, associa esse carrinho de compra a um número único, a um número de carrinho de compra que ninguém nunca usou, e pega esse número, né, do carrinho de compra, esse número que foi gerado, que é transparente, né, um código do carrinho de compra, e manda para você, manda para o seu navegador através de um cookie. Já ouviram falar em cookies? Né? Site às vezes fala assim, nós estamos usando cookies, não sei o quê. Um cookie é uma informação pequenininha que um site manda para vocês e fica armazenado no navegador de vocês. Então, normalmente quando você começa a colocar coisas numa cesta de compra, um carrinho de compra lá, o site manda para vocês, para o seu navegador, um cookie, dizendo assim, o site manda dizendo, o seu carrinho de compra é o carrinho de compra número 537. E ele começa e você seleciona os produtos, ele coloca no carrinho de compra. Como que ele coloca o dado no carrinho de compra? Ele vai lá no servidor de banco de dados baseado em chave e valor e cria lá, você é o 537, né? Acho que eu falei. Ele vai lá e cria uma entrada aí com chave 537 e com valor, alguma informação lá sobre qual é o produto que tem no seu carrinho de compra. Aí, mais tarde, se você voltar lá, né, nesse site, o site vai perguntar para você tem um cookie meu aí? Ele fala, tem. Meu cookie aí o número dele é o número 537. E aí o site vai lá na base de dados baseada em chave-valor, vê lá 537, vê qual é a chave, o valor que está associado é o conteúdo do seu carrinho de compra, ele pega isso e monta e mostra o seu carrinho de compra para você do jeito que ele foi montado numa sessão anterior. Então, o cookie ele serve para poder mandar um dado do servidor para sua máquina. E normalmente um dado que é muito usado é qual é a chave, né? Qual é o valor que identifica unicamente, por exemplo, seu carrinho de compra, ou que identifica unicamente as suas preferências no site. Às vezes o site permite que você troque o fundo dele, que você mude a fonte, que você mude a cor da fonte, sei lá. Você mude como que as coisas estão aparecendo. E aí ele também vai pegar essas suas preferências e armazenar numa base de dados, tipo essa chave-valor, colocando a chave, que é um identificador do seu cliente, por exemplo, e colocando no valor os dados de preferência de visualização do cliente, por exemplo. Então, aí, para esse tipo de uso, uma base de dados baseada em chave-valor, ela é bastante útil, porque basicamente o que você vai fazer, você nunca vai, você tem vários carrinhos de compra, é muito raro você precisar de, verifica aí agora nesse momento, quais são todos os carrinhos de compra que tem o produto tal dentro dele. Então, normalmente o que você precisa é o cliente precisa ir lá e me dá o que tem aí no meu carrinho de compra, ou seja, me dá aí o que tem no carrinho de compra 537, por exemplo, ou então atualiza essa compra, e assim por diante. Então você consegue usar um modelo de armazenamento muito mais simples do que os de banco de dados tradicionais e que vai te dar muito mais desempenho. E que aí, às vezes, com um banco de dados eu consigo atender dessa forma, sei lá, vou inventar aqui agora, sei lá, 500 usuários simultaneamente. Ou 1000 usuários simultaneamente.
E se eu tivesse utilizando o esquema tradicional, eu conseguiria atender, sei lá, 200 clientes ao mesmo tempo. Então, num eu consigo atender 200, no outro eu consigo atender 1000. Porque o que eu consigo atender 1000 tem um modelo, uma forma de armazenar os dados que é mais coerente, faz mais sentido com o tipo de dados que eu estou armazenando e com a forma como eu vou consultar esses dados, que é sempre por um código e assim por diante. Tá claro um pouquinho esse esquema de armazenamento aí, baseado em chave-valor e do uso dele? Nós até agora não falamos nada de OT não, mas a gente vai chegar lá. Aqui embaixo, eu coloquei 3 exemplos aí de base de dados baseada em chave-valor. Talvez vocês não tenham ouvido falar, sejam menos famosos do que os bancos de dados tradicionais lá, que a gente comentou os nomes, mas são exemplos muito fortes aí. Um que tem na Amazon, que é o Amazon DynamoDB. Tem o Cassandra, que é de uma fundação chamada Apache. Esse Cassandra é muito usado, é muito famoso. E tem um da Oracle, que é o Berkeley DB. Essas são soluções de banco de dados que armazenam dados baseados em chave-valor. Caberia muito bem usar isso, talvez, em OT, alguma dessas soluções. A gente vai usar uma outra, chamada InfluxDB, que é muito usada para armazenar dados, principalmente séries temporais. A gente vai falar aí depois, mais para frente. Mas a ideia básica é essa, é simplificar bastante a forma de armazenamento e de consulta nos dados para você poder ter um sistema de banco de dados que seja bastante eficiente e você consiga atender mais gente ao mesmo tempo com a mesma quantidade de recursos. Tá claro até aí, pessoal? A gente vai falar nos outros mecanismos, mas já está quase na nossa hora aí. Eu não queria falar sobre os outros não, porque eles são um pouquinho mais demorados. Quer dizer, principalmente o baseado em documentos. Os outros gráficos e colunares não são tão não, são bem simplesinhos. Mas eu vou parar por aqui porque ele vai pegar o gancho do chave-valor. Vou falar baseado em documentos na próxima aula. A gente vai usar um esquema tipo baseado em documentos, que é bem usado também para IoT. Então é o seguinte, vou fazer uma chamada aqui, mas antes de fazer uma chamada, enquanto eu estou fazendo aqui a chamada, eu faço a chamada sem precisar consultar vocês, tá? Eu só abro aqui o site de presença e bato ele com a lista de presenças aí do Teams. Então não sai no Teams agora. Eu vou aproveitar que tem pessoal que está aí que não estava no começo da aula, quando eu dei alguns recados, e vou dar os recados de novo. Vamos lá. Primeiro recado. Para quem não entregou ainda, entregar lá o laboratóriozinho lá, né, do sensor de temperatura, no Arduino lá, né, e lendo a temperatura. Que nem eu pedi lá para vocês. Lembrando que isso vale um bocadinho de pontos lá na C1. Eu acho que quem não fez no começo da aula, até eu perguntei, eu acho que só tem 3 que não me entregaram ainda, que foi a Juliana, a Maiane e o Edson. O Edson falou que até hoje ele faz, então ficam faltando aí só a Juliana e a Maiane. Então não deixem de fazer, tá bom? Porque vale ponto. E aí, isso é uma coisa. A outra coisa, o outro recado que eu dei é que não vai ser na próxima semana, vai ser na outra semana. A gente vai começar, provavelmente não vai ser na próxima semana. Não vai ser não, vai ser na outra só. A gente vai precisar de um cabo de rede, que é a única coisa que não vem no kit de vocês, é um cabo de rede tradicional, para poder ligar o Arduino no computador de vocês. Então, comprem, isso aí precisa comprar. Isso vende em qualquer loja de informática, em qualquer, sei lá, no Calunga vende, às vezes essas papelarias um pouco maiores que vendem mouse, que vendem essas coisas assim, vende, Multicoisas vende, essas lojinhas aí, tipo de conveniência, assim.
vendem isso. Deve custar uns R$10 mais ou menos um cabo. Vocês vão precisar do cabo. É a única coisa que não tinha no kit aí de vocês, né? Eu já tinha avisado, eu estou só recomendando de novo, comprem esse daí, só porque a gente vai precisar daqui semana que vem não, mas na outra já, depois do feriado. Para a gente ter quando a gente precisar. E também que a partir da próxima aula, para vocês assistirem na frente do computador. A gente vai começar a precisar do computador, né? Se você está falando, porque pode ter alguém que assista aí no celular. Então, a partir da próxima aula, a gente vai precisar de um computador. E aí, baseado nisso, já para a próxima aula, eu pedi para o pessoal para poder tomar duas atitudes, aí, duas coisas para fazer para estarem prontas para a próxima aula. A primeira coisa é instalar o VirtualBox. O VirtualBox é para... A gente vai criar um servidorzinho virtual, né? Então, para quem não pegou isso, estou assumindo que pode ter gente que não tenha ouvido aí o começo da aula, eu fiz uma explicação de toda a arquitetura que a gente vai montar. Então, depois eu vou disponibilizar a aula gravada, se quiserem dar uma olhadinha lá, que é bom para entender tudo que a gente vai fazer daqui para frente. Então, quem não perdeu, dê uma olhada lá. E aí, vocês baixem nesse site aqui, o VirtualBox. Baixem e instalem. Instalar é bem próximo concluído, né? Que é o famoso Next Finisher. Clica os botõezinhos lá, ele instala quase que automaticamente. Então, instalem o VirtualBox e eu vou deixar no Ava também, até sábado, a imagem da máquina virtual, que a gente vai instalar juntos na próxima aula. Não precisa fazer a instalação, então, mas só baixem ela, porque ela é um pouquinho grande. Então, eu vou pedir para vocês baixarem para não ficarem baixando no horário da aula, porque pode demorar um pouquinho para baixar. Beleza, pessoal? Essas foram as informações que eu dei. Se alguém não estava aí na aula, para poder ouvir, saber, né, o que as coisas que são para fazer. Então, até a próxima aula é para baixar o VirtualBox, instalar o VirtualBox e baixar a máquina virtual, que eu vou deixar disponibilizada até sábado, não deixei ainda. E para outra semana, vamos ver logo, é o cabo de rede. Estou fazendo a chamada aqui rapidinho agora. Qualquer dúvida aí também, podem falar, hein? E na próxima aula também eu vou comentar sobre a prova, que eu não acabei de corrigir ainda, né? Então, na próxima aula eu comento sobre a prova aí, a gente dá uma corrigida nela. Então, peraí, tá aqui agora. Vamos ver aqui. O Arthur faltou. Edson tá aí, o Érico tá aí, o Jaci tá aí. Juliana tava aí, fugiu, né? Leandro tá aí. Marcos Rui tá aí. Matheus tá aí. Maiane tá aí. Rafael tá aí. E a Sofia não faltou, né? Beleza, pessoal. Estamos na nossa hora já aí, né? Bom, é isso aí. Eu vou deixar lá, então, as coisas conforme eu prometi. Vocês baixem lá. Na próxima aula a gente já começa a meter a mão na massa em algumas coisas. Beleza? Boa noite aí para todo mundo, hein? Falou, professor. Valeu, boa noite, professor. Boa noite.